65 anos já somos 19%, acima dos 80 anos já somos 5%, mais do que a média da OCDE. Daqui em 2050 seremos 30 e tal por cento acima dos 65 anos. Não, ainda por cima somos o país em que a esperança de vida saudável é menor. Ou seja, acima dos 65 anos vamos passar em 60% da vida restante dependentes de cuidados de saúde. E, portanto, é preciso que haja uma abordagem de cuidados prolongados que seja adequada, que seja humanizada, que garanta o apoio institucionalizante e domiciliário desta faixa populacional, mas que combata o encarniçamento terapêutico, a repetição desnecessária de exames e de intervenções. Isso ainda continua? Isso é um escândalo. Isso ainda continua? O nosso sistema é extraordinariamente hospitalocêntrico, baseado na repetição de internamentos hospitalares e cuidados agudos e não promotor de uma resposta integrada e de uma abordagem integrada. E portanto, apesar de tudo, se conseguirmos fazer estas reformas, muitas mudanças. Mas para fazer essa reforma é preciso que se opte pelos incentivos corretos. Não se pode financiar ou pagar uma cirurgia de varizes pelo mesmo preço que se paga uma cirurgia altamente diferenciada de substituição de prótese aórtica valvular, introdução de uma válvula no coração. Uma custa umas centenas de euros, a outra custa 19 ou 20 mil euros. E paga-se igual pelas duas. Porque se paga por GDHs médicos. Sim. Por outro lado, não é possível continuar a basear o modelo de financiamento num modelo histórico. A tua instituição, o ano passado, recebeu 294 milhões de euros, este ano podemos aumentar X%, ou na crise temos que baixar 2 ou 5%. É preciso pôr os incentivos no sítio certo. Quem é que define isso, professor António Ferreira? Ninguém. Quem é que define essa diferenciação ou não? Quem define os modelos de financiamento? Sim, quando o senhor diz não se pode pagar a cirurgia... Pronto, é o Estado, não é? Claro. Sim. Claro, os hospitais não têm autonomia em relação a isso? Não, os hospitais têm um contrato de programa que tem um valor fixo. Se fizerem a produção equivalente a isso, recebem. Não, se fizerem mais, não recebem. E portanto, tanto faz fazer. Em termos gerais, há depois um ajustamento pelo índice de case mix e pela complexidade dos doentes. Mas isto é complicado. No imediato, desde que se faça um GDH cirúrgico, é-se pago de igual maneira. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta que há muito. Portanto, a questão é a questão de pôr os incentivos no sítio certo. Que há muito gostaria de fazer, porque eu tinha um tio médico, que era, aliás, o responsável pela minha educação aqui em Portugal, e lembro-me que, nesse tempo, a medicina era de apalpação e de auscultação. Os médicos, pouco tipo de exames tinham para fazer os diagnósticos e as terapêuticas. Hoje, acho que é exatamente o contrário. A gente vai falar com um médico, é como um economista ou um advogado. Sai dali com uma requisição de 3 ou 4 ecografias, ecocardiogramas, não sei o quê, mais não sei o quê. Isto não há um exagero e não há uma falta de ética ou de uma distorção na formação pedagógica dos médicos? Há várias coisas. Primeiro, há uma crença instituída em todos nós na infalibilidade da tecnologia, quase na imortalidade, quase na capacidade da tecnologia combater a morte física, a morte biológica. Ponto número 1. Ponto número 2, há uma extraordinária pressão, por razões várias e que podemos aqui discutir, dos doentes para que se façam exames. Toda a gente acha que faz sentido fazer análise de rotina, fazer rastreios disto, daquilo e daquele outro. São promovidos para aí os check-ups, ou os catch-ups, ou como quiser chamar, a torto e a direito. Terceiro ponto, há uma extraordinária pressão sobre a medicina. Mas acham que isso é muito devido ao doente? É o doente que pressiona o médico? Pressiona. Pressiona como, professor António Ferreira? Mas eu não fico satisfeito se não pedem uma série de coisas, não é? Soutor, experimente... Olha, eu pensava que era ao contrário. Soutor, tem uma dor de cabeça. Vai ao hospital, o médico observa, faz o seu diagnóstico com base na história clínica, no exame físico, nos dados da sinologia, chega à sua conclusão, faz a sua terapêutica. Isto não é bem aceito, porque não fez o exame,
não provou o que era aquilo. E a pressão... Aliás, há vários estudos que demonstram isso. Sim. E é só cá são dados objetivos. Em Portugal é mais... É mais que no resto da Europa. Mas é geral. E, por outro lado, há a questão da medicina defensiva. Se eu não demonstrar que alguém veio, por exemplo, a um serviço de urgência, por exemplo, com uma dor de cabeça, e se lhe fizer um TAC e o TAC não tiver nada... Estou defendendo. O TAC não tinha nada. Sim. Se for baseado naquilo que eu digo e que eu escrevo... Mas há situações em que é preciso mesmo fazer o TAC, não é? Doutora, claro, é para isso que os médicos têm formação para poderem decidir uma coisa das outras, como é evidente. Agora, aqui há um abuso. Olha, também se virem os números, basta comparar o número de TACs e ressonâncias feitas em Portugal com aquelas que são feitas no Reino Unido e ver a diferença espantosa. Por cabeça é menos lá? Muitíssimo menos. Basta comparar o número de aparelhos de aparelhos de TAC e de ressonância existentes em Portugal com os existentes, por exemplo, no Reino Unido e ver que a diferença é espantosa. Mas então é possível uma pedagogia médica. Só na Grécia é que existe mais. Mas então é possível uma pedagogia médica. Claro que é. E porquê que não... Claro que é, mas isto é uma questão cultural que tem evoluído ao longo dos anos e que, além do mais, tem interesses económicos. Está bem, óbvio. Interesses económicos de quem? Doutora, quanto mais TACs e ressonâncias fizer, mais rentável é a empresa que fizer TACs e ressonâncias. Quantos mais ecocardiografias ou ecografias... E o que é que o médico ganha com isso? Mas eu não estou a falar do médico que requisita. Não, se o médico... Estou a falar na pressão para o fazer. Está bem, mas o professor disse que o doente é que pressiona o médico para o médico manda a fazer o TAC. Claro que sim. Pronto, se quem ganha é o laboratório do TAC, qual é aqui a questão do médico aqui no meio disto? Bom. Não é questão nenhuma, doutora. Não é questão nenhuma. Se eu tiver perante um doente e... num contexto de urgência, por exemplo, e souber que, fazendo uma medicina baseada na história clínica, na anamnese, no exame físico e por aí fora, o doente pode sair, pode ter algum problema, volta, e eu sei que vou ser responsabilizado por algo que aconteceu, e se lhe fizer o TAC, tiver a prova que não tem nada, estou defendido, a tendência natural é da medicina defensiva. É isto que estamos a assistir na medicina atual, é isto. E isto, olha, é de tal maneira que até há uns anos atrás o Reagan, num dos discursos sobre o Estado da Nação, fez um apelo para a diminuição da pressão, para que deixasse de haver tanta medicina defensiva, ou seja, tantos processos a exigir indemnizações por erro médico. Eu lembro perfeitamente disso. A tecnocracia invadiu a medicina e isso tem custos imensos. Já há um concurso de causas, então? Imenso, de todos os lados. Mas há aqui uma coisa que me faz alguma impressão que eu gostava que o professor esclarecesse. Portanto, fazem-se exames de rotina de uma forma excessiva, não é? Fazem. Muito bem. Mas se não se fizerem exames de rotina... não sei se de uma forma com regularidade, porque, portanto, é uma área que desconheço, mas o professor António Ferreira, para além de gestor, é médico. Como é que se faz a prevenção? Ou seja, quando há bocado falou da prevenção, a prevenção pressupõe exames de rotina. Não pressupõe nada. Não? É que eu tenho ouvido muitos dos seus colegas dizerem que é preciso andar a fazer exames de rotina para saber das hipertensões e dos colesteróis e dessas coisas assim. Mas a hipertensão detecta-se por uma coisa tão simples como medir assim com o esfigmomanómetro de tensão arterial, não custa dinheiro nenhum. Exames de rotina é outra coisa completamente diferente. E outra coisa ainda completamente diferente é os rastreios. Por exemplo, o rastreio de cancro da próstata, o rastreio de cancro da mama. Sim. Cada vez mais se discute o efetivo valor deste tipo de rastreios. Mas isso é conveniente, não é? São doenças que eu ouço dizer, mulheres com cancro da mama e homens com próstatas súbitas. Professor, eu não quero ir por aí porque não sou epidemiologista e não sou especialista, mas cada vez há mais dúvidas sobre, por exemplo, se vale a pena fazer o dosimento do PSA. Mas eu fui... O quê? O dosimento de quê? De uma análise que é um antígeno específico da próstata para ver se os homens
tem ou não risco de ter um cancro da próstata. Como é que sabe se tem risco ou não? Não faz, não se preocupe. Então, mas aquela coisa... doutora, mas deixe-me concluir, senão eu não consigo concluir e estava a fazer uma consulta médica e não... Não estou a colocar as questões que as pessoas em casa querem saber. Pois, mas, doutora, o que eu estou a dizer é que... Se vale a pena fazer, por exemplo, 2 mamografias por ano, essas coisas. 2 mamografias por ano. A senhora doutora precisava aqui de um oncologista médico para lhe dar essa informação. E eu não sou. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que a prevenção de que falo é muito mais importante e é completamente diferente. Eu estou-lhe a falar da prevenção da diabetes mellitus, que é um dos fatores de risco cardiovascular mais importante, da hipertensão arterial, que resulta de hábitos alimentares absolutamente anormais que a população portuguesa tem, no que diz respeito à ingestão de sal, no que diz respeito ao excesso de obesidade, no que diz respeito à ingestão de calorias. O que eu estou a falar é da prevenção, por exemplo, da transmissão de algumas doenças infecciosas, não as antigas, que essas nós controlamos bem, mas doenças novas, particularmente víricas, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, infecção pelo vírus da hepatite, etc. O que eu lhe estou a falar é da prevenção das doenças neoplásicas. Essa prevenção é que tem impactos enormes a longo prazo na redução de custos da saúde, porque ajuda a reduzir o número de doentes que vão ter doença coronária, portanto infarto de miocárdio, o número de doentes que vão ter cancro e, portanto, que vão ser candidatos às tais terapêuticas muito dispendiosas, etc, etc. E esta é que é a verdadeira e importante prevenção, e é nessa prevenção que gastamos pouco dinheiro e que fazia sentido, a meu ver, gastar muito mais, retirando dos cuidados curativos daquilo que estamos a gastar em cuidados curativos. Como é que o Sr. Professor vê o papel do médico de família? Absolutamente central em tudo isto. Eu defendo um modelo de financiamento que se baseia no seguinte: em termos daquilo, se mantivermos um modelo um sistema de saúde que é sustentado pelos nossos impostos, compete ao Estado dizer quanto dinheiro é que está disponível para a saúde. E esse dinheiro, a meu ver, deveria ser repartido em termos per capita e distribuído assim pelas várias regiões, em termos da captação. E o médico de família deveria gerir o dinheiro disponível para a população pela qual é responsável. O médico de família é auxiliado, naturalmente, por pessoas com competência de gestão. E essa entidade seria responsável pela aquisição de serviços que fossem necessários para ajudar o médico de família a tratar o doente que segue. E o médico de família é o fulcro da questão, é o cerne da questão, é o gestor do doente. E deveria ser ele a comprar os serviços, por exemplo, hospitalares ou outros, a quem os fornecesse ao mais baixo custo com idênticos padrões de qualidade. O que quer dizer que os hospitais, as instituições hospitalares, fossem elas públicas ou privadas, sobreviveriam se fossem competitivas, se não encerravam. Isto caldeado por uma regulação do próprio Estado, que não pode abdicar dessa função, para garantir equidade e uma cobertura relativamente uniforme ao longo digamos, de todo o território do país. E aí cumpríamos vários objetivos. Primeiro, era termos a noção e garantirmos que o dinheiro disponível para a saúde, como para qualquer outra área, é limitado, é aquele, não há mais. Se formos capazes de produzir mais riqueza, teremos mais. Não sendo, é aquele. Segundo, cuidados integrados com uma gestão do doente ao cargo daquele que deve ser o médico da proximidade, o médico que está com o doente, e hospitais públicos e privados a competir por serem cada vez mais eficientes e fornecerem, dentro de padrões de qualidade, certificados, obviamente, pelas entidades reguladoras, os serviços aos médicos de família. Como é que está a funcionar essa relação entre hospitais públicos e privados? Basicamente não há relação entre hospitais públicos e privados. Não. O Estado, nós temos a ideia e temos a ideia há muito tempo, acho que em termos públicos nunca se mudou esta ideia, que o Serviço Nacional de Saúde é assim, há uns médicos, umas instituições de saúde a que chamam cuidados primários, portanto, da medicina familiar, como eu acho que devem ser chamados,
e depois há hospitais. E todos eles pertencem ao Estado. E o Estado gasta dinheiro nestes hospitais para fornecer todos os cuidados de saúde que estão a ser fornecidos. Não há nada mais falacioso. Porque a quantidade de dinheiro que o Estado gasta a financiar ou a pagar serviços prestados por instituições privadas, sejam elas do setor social ou do setor estritamente privado, seja através de parcerias público-privadas, seja através de regimes convencionais,